Olá a todas e todos, tudo bem? Como que vocês estão passando aí nesse período difícil de quarentena? Espero que todos aí tenham conseguido tranquilidade, sabedoria, saúde para superar esse momento tão difícil para todos nós, não é mesmo? Pois bem, essa videoaula, né, destinada à disciplina de Sociologia Jurídica, tem como objetivo dar continuidade, fechar o raciocínio acerca do pensamento do Marcelo Neves e suas reflexões acerca do tema da legislação simbólica. Na videoaula passada, eu apresentei os conceitos fundamentais da teoria dele. E aqui eu gostaria de recapitular pelo menos dois grandes pontos que eu acredito que são fundamentais para que possamos compreender adequadamente o que eu gostaria de transmitir para vocês hoje, essa parte final do raciocínio do Marcelo Neves. Pois bem, a primeira coisa está ligado à diferença entre eficácia e efetividade. Antes de eu falar desses dois conceitos, né, é bom lembrar qual que é o objetivo da teoria dele. Então, o Marcelo Neves, ele quer investigar, e a gente estava dentro de um contexto de discutir dimensão transformadora do direito, né? E aí eu disse para vocês que a perspectiva que a gente está traçando é uma perspectiva que não acredita que o direito seria capaz de transformar estruturalmente, substancialmente a ordem social, a estratificação social. Ele provoca algumas mudanças muito mais no sentido de conseguir fazer com que o poder político, que o poder jurídico se adapte em contextos de transformação social, que é o que a gente chamou de resiliência, do que, de fato, uma mudança estrutural da sociedade. E dentro desse contexto, a gente trabalhou o pensamento, fez um gancho com o pensamento do Marcelo Neves. Qual que é a perspectiva do Marcelo Neves? Primeira delas, né? Ele percebe um pouco essa ideia da resiliência. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma Constituição Federal, a 988, que é reconhecida como uma Constituição de vanguarda, como uma Constituição progressista. A gente tem legislações infraconstitucionais que são reconhecidas internacionalmente como legislações extremamente progressistas, extremamente democráticas e etc. Mas, por outro lado, nós temos uma sociedade que não acompanha, né, essas previsões legais, né, que não percebe, que não sente a concretização dessas legislações, que há uma grande distorção. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Voltando, por exemplo, à situação da Constituição. Nós temos um texto constitucional belíssimo, mas esse texto constitucional, em grande medida, não tem concretude, né? Não se materializa na realidade prática. O que o Marcelo Neves quer, então, problematizar? Será que essas normas jurídicas, que soam de vanguarda, que soam progressistas, elas não geram nenhum efeito? Será que elas não têm nenhum impacto na sociedade? E aí, então, ele começa a utilizar o instrumental sociológico para entender essa configuração. E o que ele vai perceber? Que essas normas que não têm uma concretização do seu texto, que é o que ele chama de eficácia, essas normas que não têm uma concretização do seu texto, ou seja, que não são eficazes, não quer dizer que não gere efeito nenhum. Gera um efeito. Porém, esse efeito é um pouco mais sutil, é um efeito um pouco mais, digamos assim, não tão visível a olho nu, não tão perceptível sem um instrumental teórico adequado. Qual que é o nome que ele dá para esse efeito mais sutil, mais sofisticado, não tão fácil de ser percebido sem um instrumental sociológico? É o efeito simbólico da norma. Então, para o Marcelo Neves, toda norma jurídica ela gera efeitos. A questão é que tipo de efeitos ele gera. A gente pode ter dois grandes grupos. Ou a norma é instrumental, que é aquela eficaz que você vê na realidade fática uma concretização do texto, e do outro lado você tem a norma que gera efeitos e que é efetiva, ou seja, não eficaz. O que é uma norma efetiva não eficaz? É aquela norma que gera efeitos não do texto, mas que se concretiza na sua
finalidade. Esse é um primeiro ponto, que é a legislação simbólica, que sempre vai ter efetividade, e a norma instrumental vai ter sempre eficácia. O segundo ponto que eu gostaria de recapitular com vocês, né, é o fato de que, quando a gente fala em finalidade, a gente pode pensar essa finalidade da efetividade da norma simbólica em dois grandes âmbitos. O âmbito mediato, ou âmbito indireto, que é o quê? A finalidade última, né, podemos dizer assim. E a finalidade última sempre é efetivar a episteme. Então, como a gente estudou lá na ordem social, na teoria geral da ordem, etc., o que a gente viu? Que a nossa sociedade hoje é uma sociedade liberal. E todas as instituições, né, os agrupamentos, qual que é a tendência deles? É ser um vetor dessa episteme, né? É reproduzir nos seus textos, na sua mentalidade, nas suas práticas, o discurso do liberalismo. E o direito não é diferente. Então, quando a gente analisa a norma jurídica, quando a gente analisa a interpretação do direito, quando a gente analisa a aplicação do direito, ela é nada mais do que uma reverberação dos pressupostos da episteme liberal. Então, essa é a finalidade, digamos assim, última, indireta, mediata. Todo dispositivo jurídico vai estar vinculado a isso, em menor ou maior grau. E qual que é a finalidade imediata? É exatamente o efeito concreto ou o efeito imediato que um dispositivo simbólico exerce, né? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, que efeito simbólico é esse? E aí, exatamente para que a gente consiga entender esse efeito simbólico imediato, mais concreto, né? Mais, digamos assim, pontual, ele vai desenvolver uma tipologia das legislações simbólicas, né? E aí, de novo, essa legislação simbólica, ela vai ser classificada de acordo com essa finalidade, imediata, né? Ou finalidade direta. E dentre os diversos e inúmeros efeitos que uma legislação simbólica pode gerar, né, dessas inúmeras formas que essa efetividade pode ter de contorno, nós podemos enquadrá-las em 3 tipos. E aí vocês vão perceber no decorrer da minha fala que um efeito simbólico da lei ele pode ser enquadrado em 2 ou mais tipos, mas sempre vai ter uma predominância de um. Né? Então, é como se fosse na metodologia weberiana dos tipos ideais. Então, por exemplo, o Weber ele fala da sociedade moderna, da sociedade tradicional. E aí, quando você pega isso é um referencial ideal. Só que numa realidade, por exemplo, específica que você está analisando, você pode ter não uma sociedade totalmente moderna, totalmente tradicional. Você vai ter uma sociedade mais tradicional que tem características de modernidade, ou uma sociedade mais moderna que tem características de tradicional. Então, uma espécie de instrumental para a gente analisar a realidade. A gente não vai ver uma lei só de um tipo ou só de outro, mas a gente tem uma predominância de um tipo em relação aos outros. Espero que isso fique um pouco mais tranquilo de se entender no decorrer da minha fala. Mas no primeiro momento é isso. Então a gente vai trabalhar nessa aula em especial, nós vamos trabalhar aí as 3 categorizações ou as 3 classificações que o Marcelo Neves desenvolveu para que possamos identificar com uma maior facilidade esse efeito simbólico imediato que a norma simbólica ela gera na ordem social, entre as pessoas, na sociedade e etc. Mas antes da gente falar desses 3 tipos que eu anunciei para vocês, eu só queria colocar situações que tradicionalmente são colocadas como norma simbólica, mas que dentro da teoria do Marcelo Neves não é. Por que é importante essa observação? Inclusive, é uma observação que está presente no livro do Marcelo Neves. Porque a definição de legislação simbólica que o Marcelo Neves desenvolve, ela é muito precisa, né? E no senso comum do direito, é muito usual as pessoas atribuírem determinados tipos de normas como simbólicas
quando, na teoria do Marcelo Neves, não é uma norma simbólica. Lembrando, né, o que é uma norma simbólica no pensamento do Marcelo Neves? É quando você tem, na realidade fática, a predominância da finalidade da norma em detrimento do texto. E aí a gente está diante de uma norma simbólica. E a norma instrumental? Quando prevalece o texto na realidade fática. Até porque existe aí uma harmonia, uma sintonia entre o texto e a finalidade. Ok? Pois bem, então quais seriam as situações que o Marcelo Neves indica como situações que tradicionalmente as pessoas nomeiam como simbólica, mas que para a teoria do Marcelo Neves não é necessariamente uma norma simbólica? Primeira situação, situação de preâmbulo da Constituição. Então a gente abre um preâmbulo da Constituição, está lá escrito, enfim, as motivações que levaram à construção daquela Constituição. É muito comum, no senso comum, as pessoas falarem assim, o preâmbulo é uma norma simbólica, no sentido de talvez uma norma que não é tão importante, que é só mesmo um preâmbulo, que não tem força normativa ou qualquer coisa do tipo, não é? Mas percebam que, para a teoria do Marcelo Neves, isso não se enquadraria como norma simbólica. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma outra situação, né, que geralmente é enquadrado no senso comum do direito como norma simbólica, situações que são referentes a símbolos do poder estatal. Né? Então, a gente tem algumas normas que vão colocar, por exemplo, são símbolos da soberania brasileira, salvo engano, a bandeira, o hino e etc. Esse tipo de dispositivo também não deve, na perspectiva da teoria do Marcelo Neves, ser enquadrado como norma simbólica. Porque, para ser como norma simbólica, repito, deve-se levar em consideração a teoria do Marcelo Neves que eu apresentei para vocês na videoaula passada. E terceira situação, normas de conteúdo idêntico, né? Então, como vocês devem saber, imagino que vocês tenham discutido isso, talvez em direito constitucional, a gente tem uma tendência, a gente não só, né, assim, mas no Brasil também, de ter uma produção em larga escala de legislações. E muitas vezes a gente tem legislações que estão ali regulando situações muito semelhantes, muito similares. A gente tem um inchaço legislativo muito grande, né? E aí, nessa situação, essas legislações, por exemplo, que vêm regulando uma situação concreta, né? Uma realidade específica, sendo que nessa realidade específica já tinha uma lei anterior, essas leis posteriores não devem ser chamadas de legislação simbólica, porque, de novo, de imediato, elas não se enquadram ao desenvolvimento teórico, né, enfim, do pensamento do Marcelo Neves. Feitas essas observações, a gente passa agora para uma análise sobre cada um dos tipos das classificações que o Marcelo Neves coloca para analisar a finalidade imediata das normas ou da legislação simbólica. Primeiro tipo, ou primeira classificação que o Marcelo Neves vai apresentar para a gente, que seria as normas que podem ser enquadradas como confirmação de valores sociais, né? Quando a finalidade imediata da norma ou da legislação simbólica é confirmar valores sociais. Esse é o primeiro tipo. O que significa isso? E aqui eu só vou dar um passinho atrás e retomar algumas reflexões que nós já fizemos no início do semestre para tornar mais compreensível aonde o Marcelo Neves quer chegar. Então, qual que é a ideia que a gente precisa retomar aqui? Primeiro ponto, a ideia de que a nossa sociedade é uma sociedade complexa. Não sei se todo mundo já tem familiaridade com esse conceito, mas quando a gente fala que a sociedade é uma sociedade complexa, nós estamos falando de uma sociedade que tem múltiplas visões de mundo, múltiplas concepções de certo e errado, múltiplas etnias, múltiplos tudo, né? Então, tudo é muito diverso, tudo é muito múltiplo, tudo é muito plural. E a sociedade complexa, além dessa característica de multiplicidade, pluralidade, diversidade, nós também temos uma outra característica que é da desfragmentação. Então, uma sociedade heterogênea, diversificada, é uma sociedade que tende à individualização, a uma desfragmentação, à valorização de uma moral individualista ao invés de uma moral coletivista.
E por que eu friso essas duas características? Porque pluralidade mais moral individualista nos levam a uma consequência quase que inevitável, ou eu diria inevitável, que são os conflitos sociais. Então, a gente tem aí um motor que está gerando constantemente conflitos, né? E faz com que a arena pública, o espaço público, seja um espaço de disputa, seja um espaço de conflito, seja um espaço de tensão. Não é isso? Então, se a gente analisar a política brasileira, não só hoje, mas no decorrer da história, isso fica muito marcado, né? O espaço público como o espaço do conflito, como o espaço da tensão, como o espaço da disputa, e por aí vai. Qual que é a questão, portanto, que nós temos que analisar a partir desse contexto que eu construí para vocês? Qual perspectiva prevalece? Como numa sociedade complexa, diversificada, individualizada, uma perspectiva prevalece em relação a outra perspectiva? Percebam que aqui, diferentemente, né, desses teóricos racionalistas, procedimentalistas, a melhor perspectiva que prevalece não é a perspectiva mais racionalizada, melhor embasada, melhor fundamentada. Eu diria que a perspectiva que prevalece nessa sociedade é aquela que consegue agregar consigo uma maior concentração de poder. E qual que é a estratégia para que uma perspectiva em relação a outras consiga atribuir para si uma maior concentração de poder? É ocupando os cargos do Estado, os cargos de direito, ocupando esses espaços. Por quê? Porque uma vez ocupando esses espaços, qual que é a tendência do grupo que está lá? É fazer com que os seus valores, aí olha o termo, confirmação de valores sociais, né? Fazendo com que os seus valores, suas visões de mundo, suas ideias, suas prerrogativas, suas propostas, seus ideais e etc., se concretizem, se materializem em norma jurídica, que elas sejam positivadas enquanto norma jurídica. Então, uma vez que você tem uma visão de mundo materializada na letra de uma lei, você consegue dar coercitibilidade, imperatividade para essa visão de mundo. Trocando em miúdos, né? Explicando de uma outra maneira. Quando você pega uma opinião de um grupo e coloca em letra de lei, o que você está fazendo? Você está gerando a possibilidade de impor essa visão de mundo para outras pessoas. Qual que é o ponto que nesse caso que o Marcelo Neves ele vai identificar? O fato, como nós já sabemos e podemos perceber no nosso dia a dia, o fato de uma opinião, de uma visão de mundo se materializar em letra de lei, ser imposta para as outras pessoas, isso não significa que aquilo que está previsto na lei vai ser praticado ou vai deixar de ser praticado, né? Então, por exemplo, eu faço com que uma conduta se torne criminalizada. Isso não significa que as pessoas vão deixar de praticar essa conduta, não é? Então, o efeito instrumental dela não está garantido, ou seja, a implementação desse texto normativo não está garantido. Agora, o que o Marcelo Neves percebe a partir de um olhar sociológico? Primeiro, que aqueles que compartilham dessa visão de mundo na sociedade, eles vão ser fortalecidos em relação aos demais segmentos sociais. Um primeiro ponto. E o segundo ponto, aqueles indivíduos, aqueles grupos que se opõem ou que praticam aquela conduta, vão ser vistos pela maior parte da sociedade numa situação de, digamos assim, de erro, de equívoco, vão ser delegados a uma situação de marginalidade social. Então, repetindo, a gente tem uma lei, né? Essa lei confirma um valor na sociedade, está impondo um valor numa sociedade complexa. Primeiro aspecto, você vai ter o fortalecimento de um segmento social em relação aos outros. Que segmento é o fortalecido? É aquele segmento que compartilha do valor que agora virou lei. Segundo ponto, e aí eu volto na dimensão pedagógica do direito que a gente já discutiu.
o direito servindo como referência do agir vai convencer muitas pessoas, não todas, vai convencer muitas pessoas que aquela conduta é certa ou que aquela conduta é errada. Depende do sentido da positivação. E terceiro, aquelas pessoas, né, que continuam praticando uma conduta, por exemplo, que foi criminalizada, ou que tem um estilo de vida que passa a ser recriminado pelo direito, esse terceiro grupo, ainda que eles continuem praticando, ou seja, não tem o efeito instrumental. Mas qual que é o efeito simbólico nesse caso? Essa sociedade que se convenceu por meio do direito que a conduta é errada, vai colocar esse sujeito que pratica a conduta em uma situação de marginalidade social, em uma situação de segregação social, em uma situação de exclusão social. Tentando dar um exemplo, né, de uma legislação que teria esse caráter de confirmar valores sociais. Como a gente, né, pode acompanhar no noticiário nos últimos tempos, a gente vai tendo, né, todo um processo de empobrecimento do mundo, em especial das regiões periféricas, e esse empobrecimento do mundo, esse enfraquecimento das instituições políticas, das políticas públicas sociais em determinado contexto, vai fazendo, em contrapartida, um estímulo a fluxos migratórios no mundo. Em especial, e aí geralmente o fluxo mais intenso é esse, é dos países mais pobres migrando para os países mais ricos, notadamente aí Europa e Estados Unidos. Esses países, quando eles entram num contexto de crise, qual que é a tendência desses países? Instituir, construir legislações antimigratórias. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, na era Trump, isso é muito evidente, uma série de medidas, uma série de legislações que vão impedir ou que vão, de alguma maneira, punir esse sujeito imigrante no território americano. Ok? Primeiro ponto, esse imigrante vai deixar de ir para os Estados Unidos? Não, de jeito algum. Né? Então, você não pode entrar, né, pela via legítima, mas você vai entrar no território por uma via ilegítima, né? Você vai, sei lá, pelo deserto do México, você vai de um bote de Cuba para chegar na costa sul dos Estados Unidos. As pessoas encontram meios de continuar indo e continuar migrando para os Estados Unidos. A partir desse dado, o que a gente percebe? O efeito instrumental da norma não acontece. Então, você tem uma legislação que restringe a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, um exemplo, porém, esses imigrantes continuam entrando, ou seja, o texto não se concretizou. Mas qual que é o efeito simbólico nesse caso? Construir a ideia de um imigrante como um inimigo social. Construir a ideia, por exemplo, de um imigrante como aquele indivíduo que é uma ameaça a um pleno emprego, que é uma ameaça, por exemplo, à produção de riqueza, que é uma ameaça ao patrimônio, que é uma ameaça aos valores estabelecidos, enfim, uma ameaça em vários aspectos. Então, esse sujeito que chega lá é um sujeito que vai sofrer represálias, que vai passar por processos de segregação, subalternização, exclusão por causa disso. Né? Inclusive, às vezes, não sendo afetado por essa norma, porque ela acaba sendo ineficaz, mas sofrendo, por exemplo, com a perda de direitos em outros âmbitos. Então, percebam que a legislação antimigratória não impediu do indivíduo chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos. Mas ela cria um imaginário, ela cria um simbólico que faz com que os nacionais entendam aquele estrangeiro como uma ameaça, como um perigo. E eles, por si só, a partir desse imaginário, vão desenvolver processos de exclusão, vão desenvolver processos de segregação. Né? E isso nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito pungente, né? Isso é muito evidente, como você coloca o imigrante numa situação, utilizando uma terminologia do Gessé Souza, de subcidadania, né? De subcidadão. Ele é um cidadão de segunda classe, que vai pegar, por exemplo, os empregos mais desvalorizados. Muitas vezes, né, ele vai ter esse emprego, não vai ter a contrapartida garantida. Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele foi tentar a vida de forma ilegal na Europa
E aí, chegando na Europa, ele começou a fazer essas atividades, né? Esses subempregos, por exemplo, de faxina, coisa do tipo. E aí, eles combinaram, fizeram o acordo, então ele trabalharia durante um tempo, e depois daquele tempo ele receberia remuneração. E aí, na hora que ele trabalhou, na hora que ele foi receber no dia da remuneração, quem o contratou falou o seguinte: olha, não vou te pagar o valor, não acho que você fez o serviço adequado, etc. E aí, esse conhecido meu falou: olha, mas a gente combinou, a gente fez um acordo, né? Como que você não vai cumprir com a sua parte? Aí simplesmente o cara disse o seguinte: olha, é, se você não está satisfeito, procura a polícia e me denuncia. Então, o fato de ele saber que ele é um imigrante, saber que é um imigrante numa situação ilegal, que está numa situação de vulnerabilidade, vai criando esses tipos de arranjos sociais que, se tivesse uma legislação pró-imigração, isso não aconteceria. Então, percebam esses efeitos outros, né, mais sutis, mais dissolvidos, mas que geram impactos na sociedade. É isso que o Marcelo Neves está querendo chamar a atenção para a gente. E aí a gente teria esse primeiro tipo de legislação simbólica, que seria no sentido de confirmar valores sociais, ainda que não gere um efeito do texto, mas eu estou confirmando o valor, eu estou impondo uma visão de mundo, né? E, consequentemente, definindo como que as interações sociais vão acontecer em um determinado espaço geopolítico, né? Essa é a primeira legislação colocada ou primeira classificação colocada pelo Marcelo Neves. A segunda classificação seriam aquelas legislações simbólicas que têm como finalidade imediata servir de legislação álibi. Ou, sendo mais sintético, a segunda classificação seria a classificação da legislação álibi. O que seria essa legislação álibi, essa segunda classificação? E aí, de novo, eu dou um passo atrás. Queria lembrar a vocês, e aí eu volto lá no início do semestre, quando nós estudamos a questão do poder, que eu disse para vocês o seguinte: poder não é um bem, não é uma coisa. O poder, ele, na verdade, seria uma relação de poder. E por que o Foucault, quando ele vai discutir poder, ele coloca como uma relação? Porque existe como pano de fundo dessa relação a legitimidade. Então, se eu condiciono o comportamento de terceiro, de algum modo, em alguma medida, em alguma quantidade, esse terceiro está legitimando a minha conduta. Não é? Não existe, por exemplo, um patrão sem empregado, não existe, por exemplo, um professor sem aluno, né? Não existe, por exemplo, um chefe sem funcionário. Então, existe uma legitimação que é atribuída ali. Em outras palavras, não existe o condicionamento de conduta se você não tiver o reconhecimento, a legitimidade do condicionado. A mesma coisa que acontece no campo microfísico em relação a pais e filhos, por exemplo, vai acontecer no campo macrofísico na relação das macroinstituições, Estado, direito, etc., em relação aos indivíduos. Então, o Estado, para praticar uma conduta, seja ela qual for, precisa de legitimidade social, precisa de apoio da sociedade para que essa medida aconteça. Se não de todo mundo, mas pelo menos da maioria. Isso é importante. E aí, o que acontece? Uma das medidas que são muito efetivas na produção dessa legitimidade, né, de obtenção de legitimidade por meio para as instituições, seria a produção de legislação, né? E aí essa legislação, ela é criada exatamente com esse objetivo, não de concretização do texto dela, mas ela é produzida com o propósito de servir de álibi. E o que é o álibi, né? Se a gente for pensar o conceito álibi. O álibi está muito ligado a uma espécie de prova cabal, no caso do direito penal, né? Uma prova cabal, uma prova extremamente substancial que prova, por exemplo, a minha inocência diante de uma acusação. Então, sei lá, um exemplo do penal. Eu fui acusado de praticar um crime na região do Barreiro. Porém, naquela data que foi acontecer o crime, eu estava no Japão viajando. Esse seria um álibi. Olha só, eu tenho todas as provas que eu estava no Japão no momento do crime. Então, como que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo?
Então, percebam que aí seria um álibi. E é exatamente nesse contexto. Então, se a gente pensa o Estado, por exemplo, numa situação de ilegitimidade ou de crise de legitimidade. Ah, o Estado é corrupto. E aí eu já entro no exemplo. O Estado é corrupto, está sendo muito acusado, muito difamado nesse aspecto. E aí vem, por exemplo, o legislador, ou a pedido de um presidente, enfim, que seja, cria uma legislação anticorrupção com penas muito severas, criando medidas para combate da corrupção na administração pública, etc. Percebam que nesse ponto específico, né, quem estudou comigo história do direito sabe que a corrupção ele é um fenômeno estrutural da sociedade, né? É algo que vem aí muito do nosso legado de colonialidade, patrimonialismo, e é algo que, de alguma forma, acabou sendo um pilar estruturante da política brasileira, não é? Não é algo, portanto, que vai ser resolvido por causa de uma legislação. Então, a legislação anticorrupção não vai acabar com a corrupção, nesse caso, levando em consideração todos esses fatores sócio-históricos. Porém, essa legislação, num contexto de crise de legitimidade, acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que a sociedade acredite, por exemplo, que um determinado presidente, que um determinado legislador ou que um determinado grupo de legisladores estão, de fato, engajados no combate à corrupção. E é nesse sentido que vem a legislação simbólica com efeitos imediatos de servir como uma legislação álibi. Compreendido? Espero que sim. E o terceiro eixo, ou a terceira classificação, seria a legislação como compromisso dilatório. E aí essa ideia, né, de legislação como compromisso dilatório está muito ligada a essa postergação de um problema. Então você tem, por exemplo, um problema social específico e é um problema que envolve forças muito antagônicas entre si. E para resolver esse problema de fato, teria, usando aí um jargão popular, teria que enfiar a mão no vespeiro, o que poderia gerar uma série de consequências negativas para quem tentar envolver-se nesse processo. Inclusive, perder capital político, perder apoios, né? E como a gente sabe, por exemplo, no Brasil, né, que essa ideia de uma aliança, de um apoio, acaba sendo muito importante para desenvolver uma política, para ter uma governabilidade, acaba que isso sempre entra como um cálculo. Um exemplo disso é quando eu volto também no terceiro período, quando nós estudamos a questão do acesso à terra no Brasil. Então, como eu sempre falei muito para vocês lá, a gente tem um problema que é central na sociedade brasileira, que é o problema da concentração fundiária, né? É um problema muito grande esse, né? Você tem poucas pessoas com muita terra, muita gente sem terra nenhuma, tendo que se submeter àqueles que têm terra. Essa configuração sempre gerou muitas tensões, né? O conflito do campo é um conflito extremamente tenso, é um conflito que mata cotidianamente muitas pessoas, seja em relação a camponeses, seja em relação a quilombolas, seja em relação a indígenas, comunidades ribeirinhas, etc. Então, isso é uma questão extremamente tensa e complexa no Brasil. Contudo, quando a gente pensa, por exemplo, todas as legislações, todos os períodos históricos do período republicano do Brasil, a gente sempre vai ter uma medida ou outra, né, que vai tentar, por exemplo, pelo menos a nível abstrato, criar mecanismos de reconhecer a posse como propriedade, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o Instituto da Uso Capião, a gente tentar, por exemplo, instituir a desapropriação para fins de reforma agrária. A gente também vai ter a própria Constituição de 88, né, coloca essa possibilidade, coloca a possibilidade de reconhecimento de terras quilombolas indígenas, salvo engano, na DCT, na parte da DCT, então tem lá reconhecimento de terra quilombola e terra indígena. Então percebam que você tem esse movimento de construir uma legislação. Elas têm efeito instrumental? Não. É como se ela não tivesse a estrutura, o arcabouço necessário para se concretizar no texto.
Então, essa falta de arcabouço faz com que você tenha uma legislação meramente simbólica. E qual que é a ideia do compromisso dilatório? A ideia é, esse é um problema de difícil solução, quiçá insolúvel, né? É impossível de ser resolvido pelas vias tidas como legítimas. E aí, qual que é a ideia, por exemplo, às vezes, de um chefe de executivo? É postergar o problema para frente. Então, eu vou gerar esse problema aqui, vou criar essa legislação, e lá no futuro, quando esse problema estourar, quando se perceber que essa lei não é capaz de resolver o problema na situação que a gente está discutindo da concentração fundiária, aí eles vão fazer um outro arranjo e vão empurrar o problema para frente também. E é assim que foi se dando as legislações que tentaram tocar no tema espinhoso da reforma agrária, da desapropriação, da uso capião e etc. Vocês podem estar se perguntando nesse momento, mas professor, essa legislação não ajuda ninguém? A legislação simbólica é que não gera efeito instrumental em nenhum momento? Não é isso, né? Na parte final do texto eu vou falar sobre isso de novo, mas só para tirar essa dúvida de vocês. A legislação instrumental ou simbólica, a gente avalia a partir de estatística. Então, a gente volta nessa questão da terra. Por que que a gente chama, ou no caso o Marcelo Neves, chama de uma legislação simbólica esses dispositivos, essas leis que foram criadas para tentar reformular a questão da terra? Porque, por mais que uma pessoa, um grupo, um pequeno segmento tenha sido beneficiado, tenha conseguido a sua propriedade, o perfil geral, o panorama geral, não foi alterado, né? Então, saiu até recentemente reportagem sobre essa questão, por exemplo, da reforma agrária. A gente teve várias políticas nos últimos anos de reforma agrária, que beneficiou tantas mil famílias, mas quando se analisando todo, é como se fosse um percentual muito pequeno diante da concentração fundiária que acontece no Brasil. Então, no outro exemplo, né? Eu falei da imigração. Lógico que tem um imigrante que vai para a Europa e que não é maltratado, mas a maioria é. A maioria é marginalizada. Então, pela maioria, a gente determina se é uma lei instrumental ou uma lei simbólica, ok? Então, esses são os três tipos aí que poderiam se enquadrar uma legislação de tipo simbólico. Primeiro, confirmação de valores sociais. Segundo, legislação álibi. Terceiro, legislação como compromisso dilatório. E aí, para concluir essa videoaula, 2 pontos que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro ponto, a questão da verificação do simbolismo da lei. Então, eu já volto, né, na minha última argumentação, que é exatamente isso. Quando eu falo uma norma simbólica, vai dizer o Marcelo Neves, a ideia não é você achar que a lei, uma legislação simbólica, ela nunca gera o efeito que está presente no texto. Não é isso. Mas a gente tem que pensar a nível de estatística, né? Então, por exemplo, se a gente pega, sei lá, talvez uma lei Maria da Penha. Então, a lei Maria da Penha ajudou a mulheres não sofrerem a violência doméstica? Ajudou. Porém, quando a gente olha uma estatística, o panorama geral não diminuiu o índice de violência doméstica. Aí, nesse caso, que ajuda alguns, mas o panorama geral não foi alterado, aí nós estaríamos diante de uma legislação simbólica ao ver do Marcelo Neves. E a gente pode pensar assim nas leis como um todo. E o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é legislação simbólica, efetividade e liberalismo. O que eu queria falar com vocês nesse tópico? Diante da minha exposição, seja da videoaula anterior, seja em relação a essa videoaula, vocês podem estar se perguntando, mas professor, existe uma regra geral de quando a norma jurídica ela vai ser instrumental, de quando essa norma jurídica ela vai ser simbólica? Eu diria para vocês que tem. Qual que é a regra geral? A regra é, num contexto de sociedade liberal e que o direito é um vetor do liberalismo, qual que geralmente é a tendência? As normas jurídicas que têm como seu texto uma convergência, uma harmonização com a episteme liberal, com o interesse da sociedade mercadocêntrica, nesse caso, nós vamos ter, em regra, uma legislação de perfil instrumental. Agora, nas situações em que o texto da lei
para poder ser eficaz, para se concretizar o texto, é necessário confrontar os interesses da episteme liberal, que é necessário enfrentar os pilares de uma sociedade liberal, de uma sociedade mercadocêntrica. A tendência desses dispositivos é o quê? Se tornarem dispositivos simbólicos. Ok? Então, essa questão mesmo que eu falei do acesso à terra, né, na Constituição. Na Constituição está previsto o reconhecimento de terras quilombolas indígenas. Agora, se a gente for analisar no fato, o que a gente vai perceber? Que esse reconhecimento é dificílimo, quiçá acontece com alguma frequência. É uma ou outra terra que é reconhecida e mesmo assim a partir de critérios muito duvidosos. E por que isso acontece? Porque, de um lado, para você reconhecer terra indígena, terra quilombola, você tem que confrontar os interesses de um grupo extremamente poderoso. Que grupo é esse? O grupo do agronegócio, não é? Então, é uma questão extremamente complexa que faz com que percebam que o jurídico é influenciado por uma série de fatores extrajurídicos, no caso aí, econômicos, sociais. Um outro exemplo da corrupção. Então, por que a corrupção é tão difícil de ser combatida? Porque na nossa lógica colonial, nessa colonialidade do poder, a corrupção é um dos grandes meios que você tem uma ingerência do poder econômico, da iniciativa privada na esfera pública, né? Então, a corrupção é uma porta de entrada das grandes empresas, das grandes corporações, de quem tem o capital, de poder determinar como a política vai funcionar para que os interesses desses grupos nunca sejam prejudicados. Então, acaba sendo muito difícil combater exatamente porque existe um interesse econômico para que a corrupção continue acontecendo, né? Há quem perca com a corrupção, lógico, muita gente, a maioria. Mas pensando economicamente, na ótica do poder econômico, há também muitos grupos que ganham com essa sistemática da corrupção. Então, é muito difícil uma legislação, pensando numa lógica dessa episteme liberal, dessa episteme econômica, é muito difícil combater isso, exatamente porque confronta os interesses da lógica de mercado, da sociedade mercadocêntrica. Ok, gente? Fico por aqui. Essas seriam as informações principais da teoria do Marcel Neves que eu gostaria de transmitir para vocês. E na videoaula nós voltaremos ao tema da biopolítica, discutindo o direito no contexto de biopolítica. Muito obrigado pela atenção. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar nas atividades fórum, que eu estarei disponível para vocês para solucioná-las. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula.